Bom, e aí, gente, aqui eu tenho alguns métodos para fazer o debiasing, né? Quer dizer, a mitigação de vieses, tá? Eu não vou explicar cada um deles, né? Porque senão a aula fica muito grande, né? Mas depois eu vou falar de alguns métodos mais interessantes, tá? Que, inclusive que eu tenho trabalhado, né, na minha pesquisa, que é um exemplo ali de lidar com vieses, tá? Mas aqui eu vou mostrar, né, vou citar, né, pelo menos alguns desses métodos, e aí no final da aula tem o link, né, links, né, para esses artigos onde tem a explicação de cada um desses métodos, tá? Então, por exemplo, para o viés de seleção, a gente tem métodos para lidar com eles tanto na parte de avaliação, quer dizer, dado que tem o viés, o modelo ele vai gerar recomendações com viés, e como que a gente pode mitigar isso, né, lá como um pós-processamento, tá? Algo assim, tá? E também tem na fase de treinamento, né? Então, como que eu posso treinar um modelo de recomendação livre de viés de seleção, tá? Então tem aqui, né, esses métodos que estão aqui, ó, que eles estão nessas, cada uma dessas categorias, né? E são aí exemplos, né, de trabalhos aqui, inclusive, né, que exploram esses métodos para lidar com viés de seleção, tá? A gente tem o viés de exposição, a gente também tem alguns métodos, tá? Então, por exemplo, score de propensão, heurístico, amostragem, tá? É, modelos baseados em exposição, entre outros ali. Causalidade também, que é interessante, tá? Então, são exemplos ali de métodos para mitigar o viés de exposição, tá? Para viés de posição, né? Como que os itens aparecem lá no topo ou mais para o final ali da lista de recomendação. Tem modelos de clique, score de propensão também, né? Modelos cientes de confiança, tá? Então, também tem vários exemplos aqui de estudos, né, para cada uma dessas técnicas. O viés de popularidade, tá? Então, regularização, adversarial learning, tá? Grafos causais, tá? Entre outros também, para lidar com viés de popularidade, com injustiça, né? Ó, rebalanceamento, regularização, entre outros também, tá bom? E o efeito loop, né? Que é o viés de amplificação de loop, também a gente tem ali esses métodos ali para lidar com isso. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre algumas técnicas, né, principais, tá? Então, assim, um dos vieses que eu acho que é bem interessante, né, de a gente lidar, que é algo fácil, né, de você identificar, né, que é o viés de popularidade, tá? Então, tem esse autor aqui, né, Abdullah Puri. Esse autor ali, ele publicou vários artigos relacionados com mitigação de viés e popularidade, tá? Então foi ele inclusive, né, que mostrou, né, essa divisão da cauda longa entre short head, long tail e o distant tail, né? Quer dizer, itens mais populares, os itens que estão ali no meio termo, tá? E o distant tail, que são os itens ali que são extremamente raros, tá? Como que eles dividiram, né, a long tail, né? Eles pegaram pelo princípio de Pareto, tá? Pareto é um princípio lá do 80-20%, tá? Então é uma teoria ali, né, que identifica ali, por exemplo, né, se você tem lá é, é, 20% do teu vocabulário é o mais usado para 80% do que você fala, sabe? Algo assim, nessa linha, né? Então, é a mesma coisa aqui, né? 20% dos itens mais populares são responsáveis por 80% de todas as interações de um sistema, tá? Algo nessa linha, né? Então, é o princípio ali do 80-20, isso
né, como eu falei, é aplicado para diversas áreas, né, como eu falei, parte lá de vocabulário, enfim. Então eles aplicaram esse princípio de Pareto, né, então pegaram 20% das interações, estaria aqui, né, no short head, 80% estaria aqui no restante, tá? Mas eles deixaram, se eu não me engano, 20% aqui no distant tail e o restante, né, os 60%, eles deixaram aqui no meio, tá? Se eu não me engano é isso, tá? Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi essa divisão que eles fizeram, né? E uma vez que eles fizeram essa divisão, tá? Usando ali o princípio de Pareto, eles conseguiram separar os usuários, né? Então, usuários que consomem majoritariamente itens mais populares são aqueles usuários que a gente chamou de blockbuster, tá? Usuários de nicho são aqueles usuários que gostam de coisas muito nichadas, quer dizer, que consomem majoritariamente itens desconhecidos, né? Que estão lá no distant tail, né? E usuários de diversidade, que estão ali no meio do caminho, tá? Que consomem tanto coisas populares como coisas desconhecidas, né? Uma vez que a gente tem essa divisão aqui desses usuários em 3 grupos, tá? A gente consegue encontrar o gap, né? Que é o Group Average Popularity. O que é isso? É uma métrica que mede a popularidade média dos itens para cada um desses grupos de usuários, né? Então, se você tem lá o grupo Blockbuster, esse G aqui vai ser o grupo BB, né? Blockbuster, tá? O que é isso, né? Você vai percorrer todos esses usuários, tá? Então, esse é a somatória aqui. Então, esse U percorre todos os usuários do grupo Blockbuster, né? E aí, para cada um desses usuários, o que a gente vai fazer, né? A gente vai encontrar esse PU, que é a lista de itens do perfil desse usuário. Então, dado aquele usuário U, quais foram os itens que ele já interagiu, tá? Então, esse PU aí, né? É uma lista de itens que esse usuário interagiu. E esse φ de I aqui, né? Qual que é a popularidade daquele item, tá? Então, dada aquela popularidade do item, a gente vai fazer um somatório dessas popularidades, né? De cada um desses itens daquele usuário. Depois, normaliza pela quantidade de itens em cada perfil, né? E depois normaliza de novo pela quantidade de usuários daquele grupo, tá? Então, isso vai ser um valor que vai te falar lá o quão popular são aqueles itens daquele grupo, tá? E só, eu esqueci de falar aqui, né? Esse PU pode ser tanto o perfil do usuário, né? Como pode ser também a lista de recomendação que aquele grupo recebeu, né? Então, aquele usuário vai ser recomendado uma lista de recomendação, aqueles itens podem ser, a gente pode, né, calcular a popularidade, né, de cada um desses itens recomendados e aí divide pela quantidade de itens recomendados para aquele usuário e aí depois divide pela quantidade de usuários, tá? Por que eu estou falando tudo isso, né? Porque a gente consegue encontrar o que a gente chama de delta gap, tá? Esse delta gap é o que, né? Você vai fazer a diferença entre o gap do perfil e o gap da lista de recomendação, tá? Então, o gap P seria o gap do perfil, o gap R seria da lista de recomendação, tá? Então, beleza, dado aquele usuário BB, né? Aqueles usuários bebês, né? Então, você tem lá usuários aqui que gostam de coisas populares, tá? Aí você vai ter um gap desse grupo BB que é um determinado valor, sei lá, 0,23, tá? Por exemplo.
E aí você vai ter lá o recomendador, né, o sistema de recomendação, que vai te gerar lá uma lista de recomendação para aquele grupo, ou para aqueles usuários daquele grupo, tá? E aí a gente vai conseguir encontrar um gap desse grupo BB, tá? Da recomendação. Então o Rzinho aqui quer dizer da lista e aqui eu tenho o Pzinho que é do perfil, tá? Por exemplo, 0,9, tá? Então a gente consegue comparar 0,23 com 0,9 por meio dessa fórmula que está aqui, tá? E isso vai te dar o quanto que o sistema está recomendando coisas populares comparado, né, com o que aqueles usuários esperam daquele sistema de recomendação. Então quer dizer que se você tiver um delta gap igual a zero ou próximo de zero, quer dizer que você tem lá um nível de popularidade do grupo está numa determinada faixa e da lista de recomendação está numa faixa parecida. Então aqui é perfil e aqui é recomendações, né? Então se tiver próximo, quer dizer que aquele grupo ele estava esperando coisas populares e o sistema recomendou coisas populares, então está equivalente. Se você tiver algo do tipo sistema recomenda coisas muito populares, só que você tem lá uns usuários de nicho, né? Então a popularidade esperada por esse grupo é baixa. Então essa diferença, tá, que é o delta gap, vai ter um valor lá diferente de zero, tá? Que vai ser na verdade acima, né, de zero, né? Então você vai ter lá gap das recomendações muito populares menos o gap do perfil pouco popular, né? Então, valor acima de zero quer dizer que você está recomendando coisas mais populares do que deveria. E recomendações e delta gap menor do que zero, negativo, quer dizer que você está recomendando coisas nichadas, inclusive para grupos que queriam, né, gostariam de receber coisas populares. Tá certo? Olha aqui, né? Então aqui eu tenho um artigo, né? Esses autores ali, eles mediram exatamente esse delta gap, tá? Para diferentes algoritmos de recomendação, né? Todos eles aí praticamente a gente viu, né? O fatoração de matriz, o item KNN, o most popular, o random, o SVD++ e o user KNN, né? Todos os algoritmos que a gente viu aí no nosso curso. E a gente vê aqui, olha só que interessante, né? Vamos pegar aqui o random, né? Recomendar aleatoriamente itens. Então o delta gap dele ficou negativo para todos os grupos, né, de usuários. Usuários que queriam coisas nichadas, o diverso e o blockbuster. Então, por que isso? Né? Você está recomendando coisas extremamente aleatórias, né? Coisas que, né, vão estar ali na long tail, tá? Então, delta gap, repara que aqui aquele grupo que queria coisas populares recebeu coisas aleatórias, né? E olha só, por exemplo, o most popular, tá? Que é o verdinho, né? Olha aqui, né? Usuários que queriam coisas nichadas ficaram com um delta gap extremamente alto, né, para o most popular, né? Por quê? Porque você está recomendando coisas muito populares para aquele grupo nichado, tá? Muito bem, e aí você tem lá para outros algoritmos ali, né? Qual que é o melhor ali, né? O melhor foi praticamente o SVD++, né? Que é o roxinho, né? Que ficou mais próximo de zero aqui, o delta gap para os três grupos de usuários, tá? O nicho, o diverso e o blockbuster, tá bom?